Antes de mais, muito bem-vindos à Ordem dos Arquitetos. É para nós um prazer, mais do que receber todos aqui, é particularmente um prazer a temática que hoje estamos aqui a tratar. No fundo, estamos a dar início à abertura, não é? O lançamento do Inquérito de Arquitetura Popular. E isso é que é o momento mais especial, porque neste momento e durante as próximas semanas, nas bancas, vamos ter uma obra que é um património da Ordem dos Arquitetos, que a Ordem dos Arquitetos é, no fundo, a entidade que tem no seu passado histórico o Sindicato Nacional dos Arquitetos e tem também a Associação dos Arquitetos Portugueses. E, portanto, nós temos eu costumo sempre dizer, para deixar bem claro, nós temos uma matriz associativa muito forte e para nós é um prazer que esta obra esteja a ser não só publicada, como também a ser divulgada através do jornal público, nas bancas, à sociedade civil. E, portanto, as palavras que eu vos queria dizer é apenas para explicar um bocadinho como é que isto aconteceu. O João Pinto de Sousa contactou-nos e veio falar comigo, na altura, explicando aquilo que eu já sabia, que é as edições anteriores do Inquérito de Arquitetura Popular andavam aí nos leilões de internet e eu não posso dizer marcas, não é? Nos sites de marcas, a preços que ultrapassavam as muitas centenas de euros, posso dizer as muitas centenas de euros, e havia muita procura e também havia muita gente a perguntar porque é que não se republicava o Inquérito de Arquitetura Popular. Depois também, mal nós iniciamos o nosso mandato nesta direção, vários editores, várias pessoas interessadas mostraram interesse em publicar o Inquérito de Arquitetura Popular e, portanto, havia várias possibilidades de nós o fazermos. E, entretanto, houve uma proposta em particular que, no nosso entender, era a proposta que, no contexto dos 50 anos do 25 de Abril, era a mais democrática de todas, que era, através do público, que é um membro honorário da Ordem dos Arquitetos. Eu faço sempre questão, porque a última vez que eu lá estive, quando subi a escada, deparei-me com o público, orgulhosamente, coloca lá a distinção, tem a emoldurada na sua entrada, como sendo membro honorário, e isso a mim tocou-me particularmente. O público, através da Bela e o Monstro, através da edição, e também, evidentemente, transportando nisso o passado recente e menos recente das edições de qualidade do público, propôs-se a fazer a republicação na versão facsimilada do Inquérito de Arquitetura, ou seja, fazendo, no fundo, uma reprodução mesmo da versão original. E, portanto, isto, quando a direção da Ordem veio a discutir o assunto, achamos que isto poderia, sim, ser bem recebido, não só nos nossos membros, como ter um impacto mais importante do que isso, que é a sociedade civil, os interessados, as pessoas, poderem ter uma forma, sem terem que ir em uma livraria, gastarem 60 e tal euros de uma vez só, eventualmente, cautelosamente, ou pela internet, ou indo à banca onde compram os jornais, durante um período de semanas, colecionarem a obra. E, portanto, quando nós agora a manuseamos, e não vou dizer que foi um processo fácil, não foi um processo fácil, porque qual o papel, qual a cor, como é que se reproduzia, como era a caixa, qual das caixas, como é que se respeitava a versão original e, portanto, toda a gente com muito cuidado, e se as fotografias estavam devidamente digitalizadas, se eram a redigitalização, a digitalização. Tudo isso foi conversado, posso dizer assim? Pode. Conversado com o público. Nem sempre o tom era o mais fácil, mas encontramos sempre um ponto de comunhão que acaba por se celebrar hoje. Dito isto, é para nós uma alegria estar a ver a receptividade, aquilo que estamos a sentir, a receptividade da republicação. Novamente estarmos a publicar esta obra de referência e estarmos aqui
perante isto. Evidentemente queria cumprimentar todos aqueles que estão aqui no painel, que são pessoas, todas elas, muito mais conhecedoras do inquérito do que eu. Eu já li isto fio a pavio uma ou duas vezes, mas foi ao longo dos anos e, portanto, acabo por ter... Eu tenho apenas uma das edições lá em casa, que retomo, mas tenho um outro privilégio acrescido. É que neste momento nós temos entre nós, infelizmente entre nós, duas pessoas que participaram no inquérito, nas equipas, que é o arquiteto António Menezes e é o arquiteto Francisco Silva Dias. Felizmente temos tido o arquiteto Francisco Silva Dias. Umas palmas. E só são os dois, infelizmente. Enfim, o Pitum, que é o Amaral, era muito jovem e tenho indicações que ele... Ele foi motorista. Foi motorista. E à padaria. E à padaria, pronto. Mas participou, também é uma forma de participar. Temos tido o arquiteto Francisco Silva Dias, nem sempre é fácil a logística familiar, que temos que agradecer também à família do arquiteto Francisco Silva Dias, que ele tem estado muitas vezes cá na Ordem, apresentou um livro muito recentemente e sabemos que a logística não é fácil. Hoje temos cá o arquiteto António Menezes, portanto eu vou tentar falar muito pouquinho, porque eu acho que ele tem que apanhar o comboio de volta ainda hoje e vocês, e eu acho que vale muito a pena ouvir um bocadinho o arquiteto António Menezes. Queria também acrescentar uma coisa que é, eu tenho o privilégio do arquiteto António Menezes ter andado comigo ao colo, porque ele é amigo do meu pai, o meu pai é engenheiro e trabalhou com ele, e portanto ele foi meu professor na FAUP, portanto já nos conhecemos. Já nos conhecemos há muitos anos e, portanto, tive sempre esta sensação e esta tentação de conhecer muito bem este trabalho que eles fizeram do inquérito e a importância que isso teve, e depois na minha carreira académica sempre tive um grande carinho por isso. Portanto, é para mim uma honra e um orgulho de estar aqui. Dizer, por último, mesmo para terminar, que nós devemos olhar para esta obra não como uma obra do passado, a coisa que toda a gente tem dito, mas que convém sempre reforçar. Epá, o que representa o inquérito é do mais contemporâneo que existe. O desafio que foi tomado naqueles anos 50, primeiro a capacidade de liderança do Keldo Amaral, espero não te estar a estragar, depois quem vai falar muito sobre isto, mas a capacidade de liderança de Keldo Amaral, não é? De juntar aquelas equipas e dizer, é por este caminho que vamos, porque às vezes é preciso mesmo tomar essas decisões e as decisões serem poderosas, não é? Porque era uma decisão de risco, porque toda a gente sabia que o Estado Novo estava à espera de outra coisa deste documento. E, portanto, é poderosíssima a figura do Keldo Amaral na liderança desse processo. Depois as outras figuras todas que estavam envolvidas, por um lado, mas também a questão da contemporaneidade é quando nós pensamos em estudar o património edificado, quando nós tentamos recuperar a relação entre aquilo que é o contexto construído, o território, a paisagem, aquilo que são os valores sociais, os valores económicos, a melhor forma de construir e a melhor forma de traduzir aquilo que é o conhecimento do vernáculo popular, de identitário da arquitetura, e depois transformá-lo, usá-lo isso para um documento para melhorar a nossa produção arquitetónica. E foi isso que deu origem a uma série de arquitetos. Eu que sou da escola, nem sempre se gosta de dizer a Escola do Porto, mas da Faculdade de Arquitetura do Porto, mas sim, também, de certa maneira, da Escola do Porto, que acabou por beber do inquérito muita da sua informação e que conseguiu, quer no panorama nacional, quer no panorama internacional, reproduzir, por um lado, a valência daquilo que era, os valores que eram da arquitetura moderna, não é? Não só do estilo internacional, mas de toda a amplitude da arquitetura moderna, mas também da sua identidade. Não sei se o Frampton tem razão a dizer que era o tal do regionalismo crítico, identifico-me um bocadinho com esse pensamento, mas acima de tudo identifico-me com o facto de, num contexto em que nós temos que olhar para a sustentabilidade, que temos que olhar para aquilo que são o aproveitamento dos nossos materiais de construção, dos nossos sistemas, e que estamos num momento de mudança também de forma de vivência social,
olhar para o exemplo deste inquérito é uma situação de contemporaneidade, é realmente um ponto coevo. Portanto, muito obrigado por terem vindo hoje, acho que é um prazer, mas acima de tudo, parabéns aos nossos parceiros, parabéns à edição, parabéns ao público. É um prazer a Ordem dos Arquitetos estar a participar neste processo e estamos hoje a celebrar o início dessa publicação. Muito obrigado. Cumprimento o Sr. Presidente da Ordem dos Arquitetos, cumprimento os restantes membros da mesa, senhoras e senhores, estimados colegas e parceiros. É com muito orgulho e entusiasmo que o público se junta à Ordem dos Arquitetos e ao nosso querido parceiro, a Bela e o Monstro, no relançamento de uma obra que é muito mais do que um livro, a arquitetura popular em Portugal. O público, como jornal de referência, tem no seu ADN a valorização da cultura, do património e do conhecimento. Participar neste projeto significa não apenas olhar para o passado, mas também preservar um legado essencial para as novas gerações, inspirando arquitetos, estudantes e todos aqueles que se apaixonam pela nossa cultura e identidade. Este livro, como disse o mestre Álvaro Cise Vieira, foi decisivo para a formação de muitos arquitetos e é, sem dúvida, um marco que continua a ensinar-nos. Mais que uma coleção, é uma viagem pelo território, pela memória e pela relação entre arquitetura, território e cultura Portugal. Como também afirmou Fernando Távora, um dos grandes nomes ligados a este inquérito, a arquitetura é a expressão de um tempo, de um lugar e das pessoas que o habitam. Respeitar o passado é saber projetar o futuro. E também, como nos recorda o escritor Miguel Torga, a universalidade nasce do local sem paredes. Esta frase resume a essência um pouco desta obra. A arquitetura popular, nascida das nossas paisagens e tradições, reflete a alma de um povo e torna-se um património de valor intemporal. Eu termino agradecendo a todos os parceiros e a todos e a todos os parceiros e editor, digamos assim, e à Ordem que tornaram este projeto possível e a todos vós pela presença e interesse. Que este livro seja folheado com a curiosidade e a paixão que inspirou a sua criação de há mais de 60 anos. Muito obrigada. Boa tarde a todos. Senhor Presidente da Ordem, membros da mesa, oradores, público geral. O produto de base da Sessil é o cimento. Sim. O cimento é elemento essencial para a produção e fabricação do betão. O betão, sua vez, é um produto incontornável à vida moderna. O material mais usado pela humanidade, produzido pela humanidade, é essencial à segurança, conforto e patrimônio das populações. Portanto, o nosso produto é indispensável à fileira da construção, que satisfaz muitas necessidades mais básicas da humanidade, como de saneamento, habitação, transporte ou educação, para mencionar alguns. A assinatura da Sessil é dar formas às ideias. Os arquitetos concebem, os engenheiros projetam e os empreiteiros executam. Como nosso material, todos dão formas às ideias, às suas ideias e aos dos utilizadores em geral finais dos materiais. Estamos todos ligados e unidos na construção para tornar o futuro melhor, mais digno, mais seguro, confortável e, sobretudo, sustentável. A Sessil vem reconhecendo há muito a arquitetura portuguesa.
como a criação do Prêmio Cecil de Arquitetura, em 1992, que já distinguiu muitos dos seus mais proeminentes arquitetos, e do Prêmio Cecil Universidades no 2000. Tem também apoiado várias iniciativas da Ordem, é patrocinadora da Casa de Arquitetura e apoia várias iniciativas universitárias, congressos e edição de obras. E patrocinaremos o Congresso de Arquitetura de 2025. Por isso, é natural que a Cecil se associe a este importante projeto editorial de redação de uma obra mítica para a arquitetura portuguesa. Se é importante para os arquitetos, é importante para a Cecil. São os arquitetos que são responsáveis pela melhor aplicação dos nossos produtos em obra. Devemos-lhes esta homenagem e este contributo para a valorização e divulgação da sua profissão. E por tudo isto, a Cecil orgulha-se nesta parceria cultural e profissional como o Jornal Público, a Besta e o Monstro e a Ordem dos Arquitetos. Esperamos... não é a besta. Não, está ali. Está ali. Ela é a besta, eu sou o monstro. Não, são os dois monstros. Ela é a bela, mas é a metáfora aplica-se ao contrário. Eu sei. É preciso conhecê-la A primeiro. bela é o monstro. Eu sou a bela, ela é o monstro. Esperamos que esta obra tenha muito sucesso junto de arquitetos, estudantes de arquitetura e todos os interessados na arquitetura portuguesa. Muito obrigado a todos. Então, cumpre-me, se calhar, a mim umas palavras o mais breves possíveis, porque há aqui horários a cumprir e eu não sou muito de circunstâncias, fui-me habituando a estas apresentações, tento fazer e trazer alguma coisa de interessante para partilhar, que é uma palavra que está muito ligada à edição. Para mim e para nós, editar é partilhar, e isto é um exercício de partilha, que começou com um problema. Temos tido problemas que tentamos transformar em soluções, e isso é um desafio sempre muito interessante. Não deixo de dar o meu sublinhado, também pegando nas palavras do Avelino Oliveira, relativamente à obra estar esgotada há muito tempo. Nós temos um percurso um pouco idêntico neste tipo de obras, que hoje me deixa sempre também a pensar, e deixo aqui a sublinhado a minha aprendizagem também nesta relação de parceria com o público que estimamos muito e que acarinhamos muito. Que é o facto de começarmos este tipo de projetos, por exemplo, que tem muito a ver com o colecionável, tem muito a ver também com a preocupação em servir o público e o leitor de uma forma também interessante e de fidelidade e de acompanhamento do que o público vai fazendo em termos culturais, concretamente. Começámos este tipo de projetos, por exemplo, com o Lisboa Cidade Triste e Alegre. Fizemos recentemente um projeto da Maria Lamas, sempre em fascículos, mas o que me chamou a atenção foi, de facto, estas obras que são ícones culturais. Esta particularmente é de uma importância que eu não tinha nem ideia da dimensão que ela tem para a arquitetura, aprendia um pouco também, aprendo sempre, que é serem obras inacessíveis ao grande público. O Lisboa Cidade de Alegre, hoje em dia, se alguém o quiser encontrar, não o compra por menos de 5.000 euros com a sobrecapa. A Maria Lamas, para nós, foi absolutamente um desafio, foi num leilão, quase a 2.000 euros os fascículos. A obra original de 1947 também não se compra por menos de 500 ou 600 euros, e esta em particular foi para mim, se não fosse a ordem, com o seu original, e se não fosse, cumpre-me essa palavra, uma querida amiga, a Rita Ferrão, que está aqui, que disponibilizou a obra e teve a ideia de a partilhar connosco, e a Maria João agarrou logo essa ideia, que nós começámos logo a trabalhar com muito entusiasmo, de conseguir concretizar esta ideia de São Facsímile, que está esgotada percebi eu, há quase 20 anos. Na própria Faculdade de Arquitetura, eu fiquei, confesso, quase perplexo, na Faculdade de Arquitetura de Lisboa, a loja tinha um exemplar, que é a terceira edição, que é de 88, para mim é talvez a menos bem sucedida, do meu ponto de vista, que há 4, a primeira, que é esta em fascículos, que depois deu aso a duas obras, 2 tomos, digamos assim. Depois houve a de 80, que foi só num tomo, a de 88 foi em 3, e em 2004 foi revista, e em
2004. Desde 2004 não existe. Esta de 2004 também não se encontra no mercado. A de 1988 estava à venda na Faculdade de Arquitetura por quase 800 euros. Isso fazia-me um desconto. E eu, quer dizer, se eu fosse aluno de Arquitetura, é impossível. E, portanto, para nós, esta solução, e que casou na perfeição, sendo um problema que eu gostava de deixar aqui sublinhado, tenho alguma dificuldade em entender, como agente cultural, e nós, de entender que realmente este tipo de obras não tem uma divulgação e não tem uma produção, uma reedição mais sistemática, mais consistente e mais disponível ao grande público, mas olha, ok, so what, temos aqui uma solução. E a solução passa por esta parceria com o público, que de facto nos tem permitido, ao longo já de 20 anos de parceria, fazer de facto chegar a cultura de uma forma disseminada. Eu tenho um carinho muito especial pelos quiosques, é difícil hoje em dia que eles se mantenham vivos, e promovo aqui a vossa ida, independente das ofertas institucionais que há, a irem a um quiosque perto de vós e comprarem esta coleção semanalmente. E ainda agora outro tema que me parece importante. Eu tive a sorte, acho que é uma sorte, de ter entrado pela porta grande na arquitetura. Não foi pelo arquiteto porta nem o grande, que existem, são grandes, mas foi pelo arquiteto CISA há 30 anos. Por causa de uma relação que eu tinha com um chamado, com certeza conhecerão essa expressão, que já não está felizmente em uso, mas nos anos 80 ainda existia o chamado Pato Bravo. O Pato Bravo da construção. Existe ainda? Muitos Pato Bravos, ok. Bom, tiveram a sua origem em Tomar. Eu tinha um querido amigo que tinha uma firma de ferros e fazia tudo. Eu fiquei perplexo com aquilo, porque ele fazia tudo, porque vendia ferro, materiais de construção, encomendava às câmaras e aos engenheiros projetos de arquitetura, ele fazia a decoração com a mulher dos prédios. Eu disse, isto é possível, quer dizer, isto é surreal, quer dizer. Então, mas isto pode ser? Sim, pode ser, porque os engenheiros podem fazer, os engenheiros técnicos também podem fazer. Mas desculpa lá, isto é um crime visual, quer dizer, um arquiteto é que tem competências para fazer um prédio, não um engenheiro. Um engenheiro faz outras coisas, sim senhora, menos visíveis, mas as visíveis são arquiteturas. O engenheiro faz um esqueleto da coisa, digo eu. O arquiteto tem outra função. E então, tomei nota então desse famoso decreto de 73, que de facto permitia isso, que felizmente em 2009, tanto quanto sei, foi revogado, felizmente, e dignificou a profissão dos arquitetos. Digo eu, não sei, estou aqui a falar à vontade. É um vai-vem, ok. E portanto, eu aí mandei-me de cabeça quando o meu querido amigo Pato Bravo, tem o nome Vítor, o Vítor, que ainda hoje é um querido amigo, disse, vamos fazer uma coisa à séria. Então o que é que isso fazer à série? Então eu convidei o Cisa Vieira e tive o privilégio de o conhecer na altura. Ele lançou-me um rap muito curioso, que partilho convosco, foi um momento muito especial, que marcou também o meu percurso como editor, que foi, eu faço-lhe o projeto, mas tenho uma condição. E o senhor, sei que o senhor conhece e eu gostava de que me o apresentasse, que é o Júlio Pomar. Olha, maravilha, se é assim tão fácil, vamos embora. E pronto, estava ele na altura nas obras do Chiado, em 88, 89, e tantas vezes fomos jantar juntos, e foi uma alegria que ele acabou, por coincidência, por ser o autor da Casa Museu Júlio Pomar e ficarem com uma bela amizade. Pronto, é um pormenor. Sendo que também tive outro privilégio, que foi ouvi-lo 2 vezes, e trago para aqui também a partilho convosco esses momentos com ele. Que vem de trás do projeto que fizemos, que era o projeto da Casa do Alto Lagoal, em que recuperámos uma citação que eu me marca hoje muito, e sempre me marcou em termos de arquitetura, que é do arquiteto Luís Barragán, mexicano, que diz que é muito importante para a humanidade, pegando aqui nas suas palavras, do cimento ser importante para a humanidade, mas esta é tanto ou mais importante, diz o Barragán, que é muito importante para a humanidade que a arquitetura comova pela sua beleza. E, portanto, eu acho extraordinário, uma frase muito bonita e que diz muito sobre, de facto, a importância da arquitetura. O Cisa, também tive a sorte de assistir a uma entrevista dele, em que a jornalista lhe perguntava, no final da conversa, qual era o melhor arquiteto de todos os tempos, se ele sabia, ou podia dizer, que, na opinião dele, quem seria. E ele, acho que quem o conhece sabe, digamos, a postura assim serena e quase com algum humor e com um ritmo muito pausado na sua forma de conversar. A jornalista estava absolutamente expectante, qual seria, mas sai, minha senhora, sei, e vai dizer, vou dizer-lhe. E quem é? Olha, o melhor arquiteto de todos os tempos é e será sempre o tempo. A senhora ficou boquiaberta. Isso diz muito sobre este projeto em concreto, que este projeto de facto concretiza e confirma que de facto o tempo será sempre o melhor arquiteto. Desculpa aos arquitetos que estão aqui presentes. E de facto vê-se até pela evolução das coisas, e esta obra de facto é marcante, e tenho falado com alguns arquitetos, e a Maria João também, e sentimos de facto que é algo de único. Eu senti, vou só terminar reproduzindo aqui o melhor elogio que possamos ter, que ofereci também a liberdade de oferecer um exemplar ao CISA, que tem dificuldades hoje em dia de deslocar,
E então diz-me a assistente, a Rafaela: muito agradeço o e-mail com notícias tão entusiasmantes. De facto, a obra Arquitetura Popular em Portugal, que estudei na FAUP, é um marco para a cultura portuguesa e que merece estar disponível para todos os interessados. Agradeço-lhe muito a iniciativa e pelo decisivo papel na equipa que potenciou tal conquista. Eu acho que é o melhor elogio que se pode ter, a mim, ao público, aos parceiros, aos arquitetos, essa referência. Por último, não deixo de dar um sublinhado de uma preocupação que também foi partilhada pelo CISA há pouco tempo, e ele me diz: João, isto da arquitetura, isto está muito mal. Então, mas digam-me lá, estamos a falar de 25 de Abril, falámos e ele dizia: olha, vou-lhe ser muito sincero, como sempre, aliás, a democracia tratou muito mal a arquitetura. Eu passo-vos esta preocupação de um arquiteto que tem esta relevância, esta preocupação e esta visão das coisas, e no outro dia, quando lançou a obra incompleta, também reforçou um pouco a preocupação que ele tem com o papel da arquitetura e o papel dos arquitetos e esse legado que ele deixará, de facto, dessa importância que, de facto, a arquitetura tem. Para nós tem muita, espero que vos agrade esta obra, pusemos nela tudo o que sabemos e obrigado. Só aqui uma nota dizendo que a tiragem desta obra é mais reduzida do que a tiragem do jornal e, portanto, é expectável que possa, em alguns pontos de venda, existir o jornal, mas não existir a coleção. Portanto, eu peço a vossa apelo à vossa persistência de irem procurar no quiosque ao lado, ou então online, ou então na loja do público, ou então fazendo um e-mail ao público, que também temos a solução de encomenda a coleção toda, que nós depois fazemos chegar. Pronto, muito obrigada. Obrigado. E também aqui na loja da sede da Ordem estará disponível, para os associados, que são muitos, tanto quanto sei, 29 mil. Já agora, assim, 30 mil, mas ativos. Temos sempre essa questão, nós já atingimos os 30 mil. Isso é metade do Estado da Luz. Não sei se é uma boa métrica, mas não era essa a métrica que eu utilizaria, mas mais importante que essa métrica seria dizer que eu creio que os arquitetos têm 15% de desconto, não é, na obra, mas Exato. eu creio que têm que utilizar o sistema de compra online, não é? Sim, ou, portanto, portanto, isto também potencia o público. Agora vou aproveitar para dar um bocadinho de publicidade positiva ao nosso parceiro. O Público, como sabem, é o jornal em Portugal que tem melhores números na questão do online e também, ao que constam os números, é o mais lido pela classe profissional dos arquitetos. E, portanto, isso também tem muito a ver com as nossas questões. E, portanto, acho que reforçar essa componente online, porque é de modernidade dos jornais, em vez de andarem aí pelos WhatsApps, acho que é bastante importante reforçar isso. Eu aproveito também para dar uma palavra, porque nós tínhamos esquecido na minha intervenção, e aproveito este momento para agradecer também aos patrocinadores, na Cécil e a todos os parceiros que aqui estão, mas a Cécil, que é um parceiro, é mais do que um patrocinador, é um parceiro da Ordem dos Arquitetos em vários momentos e que contribui muito para que haja a divulgação da arquitetura e da boa arquitetura. E eu subscrevo, já agora complemento e agradeço em meu nome e do público, porque este projeto só foi possível com desculpe lá, que será um produto concorrente, digo eu, com um primeiro tijolo, como se costuma dizer, uma primeira pedra, que essa primeira pedra foi através do primeiro contacto com o Nuno Maia, que de facto, de uma forma muito espontânea, disse logo que realmente era um tema que lhes interessava francamente, e sempre com esta boa interação com o Nuno, as coisas foram viabilizadas. Muito obrigado por isso, foi um primeiro parceiro com muita força, mas houve outros primeiros, os últimos às vezes são os primeiros. O Jorge Mateus aqui presente, o Jorge Mialha aqui presente, deu um último apoio que permitiu cimentar todo este projeto, para além também da Robialac e de outros parceiros que contribuíram também para a solução gráfica e de produto do conteúdo e das capas de cartolina, as cartolinas também da Lausanne,
que permitiram que conseguíssemos a melhor qualidade para este projeto, que foi felizmente, com uma ansiedade nossa, aprovado aqui pela direção da Ordem, e ficámos muito satisfeitos de estar em sintonia, porque, como costuma dizer, eu digo em inglês, mas no pain, no gain, não é? Pronto, e foi com sofrimento, mas foi com muita alegria. Isto também não tinha tanta alegria se não fosse tanto sofrimento. Mas obrigado, de facto, aos pesquisadores, também à Casa da Arquitetura, se me permitem, esse apoio. O arquiteto Nuno Sampaio pediu-me também para dar uma palavra de desculpabilização pelo facto de não poder vir. Houve uma situação pessoal de alguma gravidade que o impediu de vir quando estava a viajar hoje para Lisboa. E também à Câmara Municipal de Matosinhos, que tem dado um contributo muito significativo, percebi eu, à comunidade dos arquitetos, na sua própria relação também, tal como a Cécile à Casa da Arquitetura, e um obrigado, porque não era possível, usando aqui uma expressão que é cara aqui também aos nossos parceiros principais e patrocinadores principais, permitiram cimentar e concretizar o que é o mais bonito dos projetos, é fazê-los acontecer, não é? E se não há parceiros deste calibre, não acontecem. E obrigado por isso também. Como estou de mestre de cerimónias, eu acho que agora convidava o arquiteto António Menezes a dar-nos umas palavras e a revisitar um bocadinho esses tempos, não é? Dessas décadas de 50 do inquérito. Ovelino, peço só desculpa só um segundo. Eu convidava o Jorge Mateus, o Jorge Mialha para vir à mesa, para moderar um pouco também, dinamizar um pouco este diálogo e ocupar aqui o meu espaço que já o preenchi. Jorge, por favor. Ok. Ok. Força. Então, muito boas tardes. Eu não sou um contador de histórias, mas vou contar a história do inquérito, tanto quanto eu me lembro. Na época em que o Sindicato Nacional dos Arquitetos conseguiu do Ministério da Cultura? Não, foi Obras Públicas. sim, através do fundo do desemprego, isso é que eu acho piada, conseguiu que Salazar permitisse disponibilizar 500 contos. Bem, eu nessa época trabalhava no ateliê do arquiteto Fernando Távora, era eu, o Vasconcelos Sampaio, que infelizmente não está cá, o Álvaro Cisa, que é de Matosinhos como eu, e o Alberto Neves. E o Fernando Távora chegou, enfim, muito contente, porque o mestre Carlos Ramos tinha-o convidado para ser o chefe da equipe entre Douro e Minho. E perguntou qual de nós é que estava disposto e tal. O Cisa disse logo que não, porque não tinha carta de moto e tinha medo de dar um tombo. Era o único que tinha juízo, não é? E eu ofereci-me logo. Mas comigo havia um problema. É que eu não era arquiteto estagiário. Eu fui sempre um indivíduo fora da regra. Eu acabei o meu curso e estive 6 anos para defender o CODA. E nós tínhamos o gabinete próximo das Belas Artes e o mestre Carlos Ramos, que era uma joia de uma pessoa, um dia encontrou-me à porta e disse: António Menezes, porque é que você não se volta a inscrever no primeiro ano para ver se acaba o curso? Porque eu, de facto, bem, não era estagiário. Bem, e eu ofereci-me logo para fazer parte do inquérito. O Fernando Távora, que era de facto muito meu amigo, disse: só se falar com o mestre Carlos Ramos, porque você não é estagiário. E eu no dia seguinte fui falar ao mestre Carlos Ramos e levei-lhe umas 3 ou 4 fotografias que por acaso tinha feito em Trás-os-Montes, numa povoação
onde o diabo perdeu as botas, era Veiga, essa povoação, que era a terra da nossa cozinheira na casa de Lessa. E nós, por acaso, fomos atrás dos montes, à quinta da família, e o meu pai, que era... Os meus pais, que eram, de facto, muito boas pessoas, acontece o seguinte, foram de automóvel à tal aldeia para a Tomásia ver os pais. Bem, eu fui e felizmente fiz umas fotografias. Ora, essas fotografias é que foram a porta de entrada no inquérito. O mestre Carlos Ramos imediatamente teve olho e viu que, primeiro, a qualidade das fotografias e depois o meu natural interesse pela arquitetura popular, que é uma coisa que eu tive sempre. Eu morava em Lessa, quer dizer, nasci em Matosinhos, mas a minha mãe dizia que eu fui fazer 2 anos a Lessa, e entre Lessa e a Boa Nova, o Farol, e depois a Casa de Chá, havia 2 aldeias. É uma coisa espantosa, não é? Quem conhecer Lessa e que vá, por exemplo, à Casa de Chá, via toda aquela marginal densamente construída. Havia 2 aldeias. Uma era o Sardual e outra Rodão, onde havia uma bateria antiaérea. Ora bem, o mestre Carlos Ramos disse, bem, eu só falando com o arquiteto Pérez Fernandes, que na época era o nosso presidente. O arquiteto Pérez Fernandes imediatamente viu o meu interesse e disse ao Raminhas, como a gente com muito carinho tratava o mestre Carlos Ramos, traga cá o rapaz. Bem, eu vim à ordem, que nessa altura era em Barata Salgueiro. Ele disse, então você não acaba o curso e tal, ao ser arquiteto, eu quero me casar e coisas, e depois, na época, eu fiz vela dos 12 ou 14 anos até aos 60, eu sempre que podia ia para o mar. Bem, de modo que fiquei assim um bocado entalado. Disse assim, mas você tem que... O que é que lhe falta fazer? Antigamente era o curso especial e o curso superior por pontuação. E faltava-me um ponto, parece-me, julgo que em urbanismo, com o mestre David Moreira da Silva, que foi muito meu amigo. Isso é outra história. É porque eu a contar histórias, estamos aqui até à meia-noite, bem entendido, não é? Isso é mais complicado. E então o arquiteto Pérez Fernandes disse, você tem que acabar o curso. Não é? Bem, eu vou ao próximo concurso, que julgo que era, por exemplo, na Páscoa. Pronto, você vai para o inquérito. E eu cumpri. Fui ao concurso de urbanismo e não sei, devo ter tirado, não a primeira medalha, mas a segunda medalha, que eram, salvo erro, 2 pontos. Eu, portanto, na Secretaria da Escola de Belas Artes, em vez de ter 13 pontos, parece, tenho 14, um a mais. Basta, pronto. E fui para o inquérito. Ora bem, isto é bom que se diga. Nenhum de nós tinha preparação, a não ser o arquiteto Queiro do Amaral, o que é evidente, não é? Desde o Congresso de 1948, ele sempre insistiu na realização de um inquérito, não é? Quando ele dizia, mais ou menos com 10 contos, que faço um trabalho. Bem, e, portanto, o Rui Pimentel, que era um pouco mais velho do que eu, e eu é que formámos a equipe, passámos a andar da lambreta, eu tive que tirar a carta, e ele também, e começámos encantados por Barcelos, porque o Fernando Tábora disse que era muito bom começar por Barcelos e tal. Só que Barcelos tem não sei quantas freguesias, ou tinha 40 e tal freguesias, e nós não saíamos de lá.
ao fim de uma semana, ele disse, bem, vocês têm que andar, porque o inquérito é desde o Rio Minho até Coimbra, até próximo de Coimbra. Felizmente, nós depois ficámos mais acima, talvez em Mira ou Tocha, porque o arquiteto Teotónio Pereira generosamente prolongou a zona da Extremadura mais para norte, porque o nosso território era muito denso. Ainda havia boa gente, não é? Ora bem, e nós começámos portanto, por Barcelos, e foi, de facto, uma experiência ótima. Eu posso dizer que, quer dizer, eu gostei sempre da arquitetura, desde miúdo, não é? Como todos os miúdos desenhava, primeiro começou a riscar as paredes indevidamente em casa, depois comecei a fazer bonecos e tal, sempre, e gostava. E em Lessa morava um arquiteto, o Bruno Reis, e morava um pintor muito amigo do meu pai, o Agostinho Salgado, que foi um homem de pintura naturalista e com muito merecimento, e que me deu uma caixa de aguarelas, tinha eu 8 ou 9 anos e tal. Portanto, e tive uns pais, e a minha mãe muito se interessou por mim, pela questão do desenho, e portanto eu foi como peixe na água, fiquei satisfeitíssimo por ter ido para o inquérito. Bem, e portanto foi uma experiência extraordinária. Agora tenho a dizer o seguinte, salvo o arquiteto Keilo do Amaral, todos nós fomos assim um pouco à experiência, não é? Nenhum de nós tinha de facto um conhecimento sólido, mesmo literário, do que, enfim, seriam as arquiteturas populares, a própria etnografia da região. Eu só quando fui para o inquérito, eu sempre gostei de ler, mas confesso a minha ignorância. Por exemplo, eu conhecia o Jorge Dias porque ele tinha 2 filhas em Lessa e que iam para a praia, por acaso bonitas. Foi a mulher de Jorge Sampaio, a primeira mulher de Jorge Sampaio. Não, o Jorge Dias. Casou com a Margot. Pois. Exato. Bem, é uma vergonha, mas eu não conhecia a obra de Jorge Dias, e tinha uma certa cerimónia a falar com o senhor por causa das meninas e tal. E pouco conhecia do António Sérgio, que foi o nome que os meus pais me deram. Eu tenho, de facto, uma memória em relação ao autêntico António Sérgio, bem, enorme, não é? E um terceiro autor fundamental é o Orlando Ribeiro, além de outros, não é? Fernando Galhano e tal. Portanto, foi um trabalho pioneiro, e só graças ao entusiasmo do Keilo do Amaral é que nós todos levámos a barca a bom termo, não é? Porque, na realidade, não tínhamos um conhecimento prévio. Ora bem, o que é que se começou talvez a destacar, assim para uns inocentes, como nós éramos, não é? A primeira coisa, bem, todos nós, jovens arquitetos, não é? Diplomados ou não, mas convencidos que éramos uns tipos importantes, porque sabíamos quem era o Frank Lloyd Wright, sabíamos quem era o Corbusier e tal. Depois chegávamos àqueles sítios e verificávamos que aquilo era uma arquitetura de uma qualidade extraordinária, feita por arquitetos que não eram diplomados, mas que sabiam daquilo. Ora bem, a primeira coisa que é sempre uma constante é a forma de implantação. A implantação era sempre de uma grande
de uma grande evidência, não é? Depois, em relação à insolação, é extraordinário como aquela gente sabia aproveitar o melhor possível as horas de sol. Depois, a escala. A escala era do necessário. Não faziam nem a mais, nem a menos. Quer dizer, é extraordinário. Nós hoje em dia, ainda hoje de manhã, vinha de táxi para Campanhã e vi 2 ou 3 obras de jovens arquitetos, com certeza jovens, que estão cheios de fôlego. Bem, coisas estapafúrdias, quer dizer, o Tábora sempre nos ensinou, assim, calma aí, ora vamos pensar. Era uma coisa que ele, por acaso, gostava, era de pensar. Bem, e não só ele, não é? Mas, quer dizer, era de facto, foi para mim, além de amigo, foi um grande mestre, não é? Bem, e era, portanto, uma coisa, a escala, era a arquitetura do necessário, não é? E depois, como era autoconstrução, ao fim e ao cabo, desde a pré-história, não é? Que é o caso dos dólmenes, uma pessoa até fica admirada, o engenho que aquela gente tinha para pôr a pedra grande, a mesa em cima das coisas. É evidente que era com a ajuda de um montículo de terra artificial, dizem os arqueólogos, mas é notável como as pessoas conseguiam, com os materiais do local, por exemplo, palheiros de Mira, as construções que existiam, fundamentalmente são construídas em madeira. Depois as casas eram sobrelevadas numa estacaria. Porquê? Porque a praia tinha nortadas muito fortes e se as construções fossem ao nível... Peço só desculpa de o interromper. Aqui o arquiteto Jorge Mialha tinha aqui uma pergunta para lhe fazer, se calhar era uma forma também de criar aqui alguma outra dinâmica também, se me permite passar-lhe a palavra. Eu não ouço. O Jorge Mialha tinha uma pergunta para lhe fazer e era... Querem fazer uma pergunta? Querem fazer uma pergunta? Arquiteto António Neres, na verdade é uma... Os meus ouvidos é uma sugestão muito... são fracos. É uma sugestão muito bem que me chegou e que foi muito bem aceite, que era eventualmente partilhar connosco como foi o levantamento do sítio onde depois se veio a implantar a Casa de Chá. Portanto, aquele terreno tem a sua particularidade e penso que há uma história muito curiosa e eu penso que tem um bocado, há uma correlação com o levantamento, não é? Contar os trajetos no inquérito, que há muita... Ora bem, a Casa de Chá tem uma história muito curiosa. O presidente da Câmara, nessa época, era um engenheiro agrónomo chamado Fernando Pinto de Oliveira, que era muito amigo do Fernando Távora e era, felizmente, muito amigo do engenheiro Schreck, que era o presidente do Conselho de Administração, da Administração dos Portos de Ouro e Leixões. E quando a Câmara lançou o concurso, nós, galfarros, no ateliê do Fernando Távora, quisemos logo concorrer. Mas o Fernando Távora tinha ganho uma bolsa, não sei se foi a bolsa para o Japão ou para os Estados Unidos, e disse, opá, eu agora não posso. Mas nós, e especialmente o Luís Botelho Dias, que tinha mais confiança com o Fernando Távora, ou menos respeito, disse, mas nós queremos concorrer. Porquê? Porque havia 2 professores que iam concorrer. Um deles, o José Carlos Loureiro, que também foi muito meu amigo, mas que era muito duro nas aulas. E nós, quer dizer, pronto, meios catraios, bem, nós vamos. Bem, o Fernando Távora aceitou, ele conhecia bem Lessa e a Boa Nova,
mas quando foi constatar o local que estava estabelecido, assim, isto é um disparate, porque era por trás da capelinha da Boa Nova, naquele montículo em que foi construído um farolim, que entretanto foi substituído pelo farol da Boa Nova, e ele disse, uma construção aqui de um restaurante, num dia de vento, não vem cá ninguém. O estacionamento é também bastante distante. Levar os abastecimentos para cima, bem, se estiver a chover, é um 31 e tal. Não é? E falou ao Presidente da Câmara. O Presidente da Câmara admitiu imediatamente mudar o local e na próxima reunião de Câmara, portanto, ficou aprovado a localização que o Távora propôs, que era na parte que faz assim um côncavo, não é? Bem, o que não havia era levantamento topográfico, a escala 1000 não havia uma coisa simbólica. Bem, o Távora foi pedir ao Presidente da Câmara e o Presidente, o topógrafo agora está ocupado e tal. Bem, e quem fez o levantamento das rochas fui eu e o Cisa. Como éramos de Matosinhos, eu lá ia nessa altura numa vespa que tinha e fomos com a fita métrica fazendo a triangulação. E ele, depois, o Cisa sempre foi um indivíduo muito, como é que direi, muito ligado à escala das coisas. Não é? Eu digo isto não é por ser amigo dele, quase de infância, não, é verdade. Ele é um indivíduo fora de série. Ele disse, isto tem que ficar daqui até aqui. Eram 2 rochas. Os que conhecem o restaurante da Boa Nova, quando se desce a escada, a sala de chá, do lado direito, a grande janela ao sul tem em frente um rochedo bastante grande. E ele disse, bem, o envidraçado tem que ficar à volta de 2 metros de distância. Pronto. E depois, a norte, a sala do restaurante, também a norte, tem uma rocha que de facto protege e vai lá, humaniza o espaço imediatamente exterior. Bem, começámos a fazer o levantamento e o Cisa, que foi sempre muito distraído, aquilo demorou 2 ou 3 dias, lá ia de vespa comigo. Bem, e no último dia deixou lá o caderno de apontamentos. Quando chegámos ao Porto, nós nessa época tínhamos um gabinete, era a célebre Sala 32, por cima do Imperial. Quer dizer, trabalhámos com o Távora, mas tínhamos um gabinete também nosso, dos 4. Eu disse, o caderno. O caderno ficaste tu com ele, não é? Quer dizer, não fui eu. E ele, olha, ficou lá no meio das rochas. Então, quando vier a maré cheia esta noite, o caderno vai até aos Açores, não é? E ele, caramba, Bem, no dia seguinte de manhã fui logo lá, o caderno estava entalado entre 2 rochas, seco. Bem, portanto, nós praticamente fizemos o trabalho porque o Fernando Távora ia de facto fora e disse um pouco na brincadeira, quando eu chegar faço a memória descritiva. E o prémio eram 10 contos. Eu tratava um pouco das contabilidades no ateliê do Távora, quer dizer, quando era preciso, bem entendido, porque como tinha a vez para pagar o telefone ou coisa assim. Tal. E então ele fez o recibo do prémio, que eram 10 contos. Eu fui receber lá à Câmara, lá trouxe o cheque, pronto. Ora bem, e de facto, quando se começou a obra,
foi adjudicada ao Soares da Costa, que é uma grande empresa, mas simplesmente nós éramos uns galfarros, não é? Com muito pouca experiência, e o Fernando Távora, quando veio da viagem, disse, opa, 4 jovens arquitetos a dirigir esta obra, isto vai dar bronca, porque o empreiteiro tratava logo de trabalhos extras sempre, quer dizer, é evidente, não é? E então, aliás, uma grande empresa, eu trabalhei com eles noutras ocasiões e gostei muito. Ora bem, e então ficou estabelecido que seria o CISA a ir à obra e o Luís Botelho Dias. Pronto, quer dizer, nós íamos, mas bico calado, íamos como visitantes. E felizmente aquilo correu muito bem, a obra correu muito bem, e eu especialmente fiz a parte dos serviços de cozinha, porque tinha mais paciência para ir era em Santa Catarina, Tomás Cardoso, uma casa no Porto, Tomás Cardoso, que vendia cofres e equipamentos de cozinha, e tinham-me feito também já para o Hotel da Bela Vista em Caldelas, era tudo muito boa gente, portanto eu tratei dessa parte de serviços. Portanto, a parte criativa, 90% é do CISA, felizmente. Nós colaboramos e tudo, mas o CISA, com o entusiasmo dele, vai sempre um passo à frente, não é? De modo que pronto. Ora bem, Sr. Arquiteto, permita-me só aqui uma breve interrupção, só para o Jorge fazer aqui uma outra questão aqui à professora nas sessões, está bem? Muito obrigado, arquiteto. Este relato foi um pequeno momento especial e que nos toca a todos. Obrigado. E é na sequência do que acabámos de tomar conhecimento tão vivamente na primeira pessoa, que eu pedi então agora à Ana Tostões que nos falasse um pouco sobre o que tem sido esta publicação, que eu acho que já está para lá da questão de ser só um livro ou só um inquérito. Eu acho que este livro é uma referência e por isso A Bela e o Monstro e o público declaram que é o melhor livro da arquitetura portuguesa. Eu acho muito bonita essa assunção. E eu queria dizer que é, enfim, interessante pensar, porque, enfim, sabemos alguma parte da história, enfim, pelo menos acreditamos que sim, que é um trabalho, de facto, que tem muito a ver com a liderança do Francisco Coelho do Amaral, que lutou por este trabalho e por juntar uma equipe, porque esta recolha em Portugal é diferente, sei lá, do Pagano em Itália, do Mercadal em Espanha, que é uma pessoa, 2 pessoas que fazem o trabalho. Aqui há, de facto, o envolvimento de uma classe profissional num trabalho absolutamente único que antecede o Rudowski com a Arquitetura sem Arquitetos, não é? A exposição do MoMA em Nova Iorque de 64, se não estou em erro. E, portanto, é um trabalho muito, muito, muito vanguardista nesse sentido, que começa com uma... Porque sabemos que o Coelho, que o Sr. Arquiteto, diga-me se eu estou a dizer bem, o Coelho, em 1947, faz uma espécie de declaração manifesto que se chama uma iniciativa necessária, em 1947, dizendo é preciso fazer isto, os tais 10 contos, e de algum modo está a tentar congregar o grupo de arquitetos, isto em 47. No passado 6 meses ele ganha as eleições
como presidente do sindicato, nunca chega a tomar posse como presidente, porque naquela altura os presidentes e os sindicatos eram controlados pelo Estado e ele nunca passou, portanto, nunca foi autorizado pelo Salazar, enfim, para ser rápida e concisa, a tomar posse, porque depois aquilo coincide com as eleições em que o Norton de Matos é o candidato da oposição, o Keil apoia o Norton de Matos, como toda a intelectualidade portuguesa, vai falar sobre o problema da habitação, sempre o problema da habitação, continua, e enfim, há praticamente uma decisão que ele nunca mais, que demora imenso tempo até haver depois, no fundo, outra pessoa, que eu acho que é o Pessoa, outra pessoa que é o Pessoa, que fica com a presidência do sindicato. Aquilo são eleições muito tensas. Portanto, o Alberto é a Pessoa, portanto, são, digamos, o grupo de mais jovens que ganha as eleições, enfim, há ali uma coisa complicada, e depois com o envolvimento político do Keil, de modo muito claro, as coisas complicam-se mesmo. E, portanto, não há levantamento nenhum da arquitetura popular. Mas, em 55 ou 54, de facto, já o outro, digamos, o outro grupo no sindicato, enfim, que são amigos do Keil, conseguem, com o apoio do Ministro das Obras Públicas, fazer o inquérito. Mas onde eu queria chegar é que isto começa por ser uma candidatura como arquitetura regional portuguesa, portanto, a ideia que estamos a olhar para o regional, havia também de 47 o trabalho do Távora, A Casa Portuguesa, publicada na revista Aleu, que é uma história também muito divertida. Lembra-se dessa história da revista Aleu, que o Nuno Teutónio também teve acesso à revista Aleu, que era uma revista assim um bocado monárquica, eles eram de famílias muito chiques, eram monárquicos, e então liam as mesmas coisas, e o Teutónio fica entusiasmadíssimo com aquele trabalho, com o texto do Távora. E, portanto, havia muito essa aproximação a uma ideia de regional. E o que é extraordinário é que depois do trabalho feito, não é, do inquérito da arquitetura regional, quando é publicado em 60, não é, o nome, ao que parece, é dado pelo Manuel Tainha, que é o presidente do sindicato na altura, e estamos já numa realidade completamente diferente, estamos a entrar claramente nos anos 60, e o título é um título fortíssimo, que é arquitetura popular, não é regional, e não é portuguesa, é em Portugal. Portanto, é uma variação extraordinária, e eu acho que tem a ver com esses 10 anos, que são os anos 50, que a Bela e o Monstro já homenageou com o Vítor Pala e o Costa Martins, não é? Também uma história em fascículo, que é uma coisa extraordinária, pegarem a primeira edição da arquitetura popular em Portugal foi em fascículos, porque havia a ideia, a convicção, primeiro que não havia dinheiro que chegasse para fazer tudo, e também que não havia dinheiro para comprar tudo uma vez. E, portanto, a solução dos fascículos tem muito a ver com a época, e é maravilhoso estarem a fazer esta edição facsimilada, verdadeiramente facsimilada, com, enfim, os vários cadernos, que é extraordinário. Por acaso tenho alguns que o Keil tinha a mais e eu acabei por ficar com eles. Por isso é muito interessante fazerem isso. A importância deste livro é imensa, e eu queria falar aqui de um aspecto que não... Eu penso que não é muito conhecido. Eu, por acaso, tenho isso escrito na Idade Maior. No meu livro foi publicado em 2000 e já não sei, 15, não, 2015, tanto... Não, 2005. Não, a Idade Maior. A Idade Maior. É, que é a minha tese de doutoramento, mas que demorou algum tempo a ser. Foi publicada pela Faculdade de Arquitetura do Porto. E o que eu queria dizer é que tenho para mim, portanto, é uma tese, é um argumento que eu alimento, se calhar aqui o Sr. Arquiteto Toninho Neres ajuda-me, já agora em público, que é o seguinte: isto passa pelo Raminhos. Ou seja, o Lúcio Costa, deixe-me só terminar, o Lúcio Costa, o arquiteto brasileiro, nascido em Toulon, por acaso, um arquiteto que eu acho que ele é o grande estratega da arquitetura brasileira, que ele diz que não é exatamente moderna, é a arquitetura da época.
e ele, de algum modo, vai influenciar o Brasil Builds, que é uma iniciativa do MoMA, portanto, do Museu de Arte Moderna de Nova Iorque, que se começa a interessar pela arquitetura moderna brasileira. E o que é interessante é que os americanos são, enfim, de algum modo aconchegados para olharem para a arquitetura moderna, que era o que queriam, mas ligando-a ao tudo o que é o estilo chão português e a arquitetura portuguesa. E o Lúcio é, de facto, uma figura fundamental nessa ligação ao que é uma espécie, se quisermos, de património identitário de uma cultura, não sei se diga lusa, mas uma cultura que partilhamos, enfim, se calhar de um modo mais lato ibero-americano, mas entre Portugal e o Brasil. E sabemos que o Lúcio esteve cá em 49, depois esteve cá em 52, há imensas fotografias dele, justamente na Feira de Barcelos, onde, e recentemente descobriram-se os bloquinhos do Lúcio com essa viagem. E, portanto, de algum modo, eu atrevo-me a comparar o texto do Cayley, Iniciativa Necessária, de 47, com o texto 10 anos antes, 1937, do Lúcio, que se chama Documentação Necessária. Portanto, Documentação Necessária, Iniciativa Necessária. E o que é Documentação Necessária do Lúcio? É justamente a ideia de que, para entendermos o Brasil de hoje, o nosso Brasil e o nosso processo de modernização, temos que olhar para as nossas raízes. E este livro, para tentar responder à tua pergunta, estou a dar uma grande volta, mas, portanto, este livro tem tudo a ver com um tema e uma questão que era emergente e visceral, digamos, no pós-guerra, que tinha a ver com as questões da identidade e da memória. E um dos grandes, enfim, filósofos, não é assim tão conhecido, mas que foi muito importante, e é a partir dele que o Frampton constrói a ideia do regionalismo crítico, que é o Paul Ricoeur, que escreve em 54 a História e Verdade, Histoire et Vérité, e que passa pela ideia de que porque é que nós, culturas com muitas camadas, com o tempo, porque é que temos que deitar fora o nosso passado, o que trouxemos das nossas avós e bisavós, a nossa história mais íntima, mais querida? Porque é que temos que abandonar isso se queremos embarcar no barco, na embarcação da modernidade? Porque é que isso implica cortar amarras com as raízes? E, de facto, este trabalho é absolutamente notável porque, de um modo coletivo, são 6 regiões, cada região com 3 arquitetos, estamos a falar de 18. Não é? Eu tive a sorte, e se calhar, talvez por isso é que também posso falar com esta convicção de ser uma das participantes, dos 7 participantes, no levantamento da arquitetura popular dos Açores, quando era menina e moça, nos anos 80. E de algum modo repetir quase, enfim, já com umas condições um bocadinho mais evoluídas, não andávamos de vespa, mas às vezes tínhamos que andar com um jipe e quase a cavalo para ir às Fajãs de São Jorge, por exemplo. Também referir. Ok, eu se calhar... Pois é. Eu se calhar pegava Terminei, queres que eu termine? Sim. Só um bocadinho. Mas, portanto, dizer que estes 18 arquitetos em coletivo têm que sair esse arquiteto. Daqui a um quarto de hora. Não, é já, parece que é às 7h20. Eu só queria fazer um leve comentário. Então vá. Faz o comentário, que nós estamos fartos. Ora, comentário, 2 comentários. Primeiro, aqui na Ordem, eu tenho publicado, através do meu próprio arquivo, tenho feito uma série de exposições cujos catálogos estão cá na Ordem. Este é talvez o último, é sobre o Esposende e o Banho Santo. Mas rapidamente queria contar uma coisa que nem todos sabem, não é? Foi o encontro que tivemos com Salazar. Passado talvez um ano, um dia o Salazar, o ministro Arantes de Oliveira estava a despacho com o Salazar e o Salazar perguntou-lhe e o trabalho da arquitetura popular? Bem, o ministro ficou logo atrapalhado no sentido que, quer dizer,
não estava a acompanhar o trabalho. Imediatamente falou ao Keil e o Keil disse: nós temos que ir a uma reunião mostrar ao Presidente do Conselho a maquete do livro. Bem, nós, mais 8 dias ou coisa assim, viemos todos a Lisboa e o Salazar começou a ver, portanto, a Zona 1, que era a nossa. E a meio, uma das fotografias tinha uma viga em betão. E o Salazar fez um gesto teatral, não é? Chegámos ao belo horrível. E o Távora disse: Sr. Presidente, todos os materiais são dignos de que sejam bem aplicados. E o Salazar ficou assim, disse assim: já tão novo e tão pervertido. Quer dizer, e ele era de gancho, não é? É tão pervertido. E outra coisa, havia uma antipatia visceral entre o Salazar e o Keil. O Keil tinha sido, como sabem, arquiteto na Câmara de Lisboa e pronto, os dois não coisam. E o Salazar, a meio, por cima dos olhos, começou a olhar para todos e disse assim: eu felizmente tenho boa memória, portanto não estou a fazer teatro, estou praticamente a dar uma informação fidedigna. Olhou para todos e disse: os senhores são todos muito novos, exceto o senhor Keil, não o tratou por arquiteto. O senhor Keil disse aquilo assim. E o Keil, que não tinha papas para a língua, disse esta coisa magnífica: pois é, Sr. Presidente, a idade passa para todos. Era um homem de uma coragem extraordinária. E era isso que eu queria deixar aqui vivo, porque os meus ouvidos, que nessa altura eram muito melhores do que são hoje, ouviram isso. E tenho muito boas recordações. Agora tenho que ir no trem para o Porto. Obrigado. Posso ir ter consigo ao Porto, porque eu vou lá em janeiro. Pode, sim, senhor. Muito obrigado. Olha, isto é para a biblioteca. Foi. Então, muito obrigado. Boa viagem. Muito obrigado por ter vindo. Foi. Muito obrigado por ter vindo. É sempre um prazer e temos cá. Ele vem cá mês a mês e, portanto, agora tem que apanhar o Alfa, porque senão não chega à casa. Mas vai levar, se calhar, ali um pastel de Belém. Queres apanhar o elevador? Isto é uma coisa inacreditável. Lisboa Porto é uma coisa. Como é que é? Pronto, eu vou um instantinho, só digo mais. Sim. Ok. Vamos retomar a sessão e, para fechar o raciocínio da Ana Tostões e depois passamos ao convidado seguinte. Muito obrigada, Jorge, mas é muito rápido, era só, de algum modo, reforçar o que o nosso queridíssimo e magnífico arquiteto António Menezes disse em relação a Francisco Coelho do Amaral. Portanto, isto foi um trabalho com uma incrível coragem, uma liderança, enfim, que se fala, enfim, de alguma contestação porque o Coelho ficou com a zona da Beira, enfim, Beira, o Teutónio Extremadura, o Távora
Minho. A equipe mais antropológica, digamos, ficou com Trás-os-Montes. O Federico Jorge com a equipe do Alentejo e o Costa Martins, o Pires Martins, desculpa, e o Celestino com o Algarve. E depois o levantamento da arquitetura dos Açores foi feito muito mais tarde. Mas, de facto, o Keil era de uma coragem e que lhe valeu o fim da carreira, de algum modo, não é? A grande obra do Keil, que era o Palácio da Cidade no cimo do Parque Eduardo VII, foi uma obra condenada, porque ele, enfim, não se calava e era, de facto, muito corajoso a partir dos anos 40. E mesmo com um extraordinário Presidente de Câmara, que eu acho que Lisboa teve, que foi o Salvação Barreto, que apoiou o Keil até ao fim, mesmo com esse, enfim, era de facto um país difícil que vivíamos. O Cisa terá razão com a democracia, mas, enfim, a ditadura também foi bastante complicada. Zé Manel, eu acho que te passa. Não sei se o Jorge vai fazer José uma Manel, questão. não vou propriamente colocar uma questão, aliás, porque no fundo estamos a tirar partido das diversas experiências para partilhar a riqueza que envolve as várias publicações deste livro. Mas se te ocorrer, nós pertencemos a uma geração que foi muito contaminada por este livro. Há uma geração, enfim, que produziu muito em Portugal, em que este fantasma pairou sobre nós, na nossa formação, na nossa praxis, e não sei se é uma dica, mas falarás do que entenderes na partilha sobre este assunto, mas se entenderes falar por aqui, seria talvez interessante partilhar algumas das experiências e da perspectiva que uma parte da geração dos arquitetos que exerceu entre os anos 70 e a atualidade teve, que não fomos só nós, quer dizer, um bocadinho mais velhos e um bocadinho mais novos, não é? Eu começava por... gostava de me enquadrar, porque eu acho que depois das histórias fabulosas que tivemos com o António Menezes, e que é sempre um prazer, eu já ouvi estas histórias, tu já as conhecia todas, por isso talvez me tenha rido menos de algumas histórias, não porque elas não tenham piada, mas já as ouvi e já tive o prazer ou o privilégio de as ouvir. Mas lembro-me sempre de uma vez que eu estava numa espécie de um congresso, não era bem um congresso, mas era uma espécie de um congresso, uma reunião alargada, enfim, chamemos de congresso, a refletir sobre a arquitetura popular, e a certa altura há uma apresentação, de facto, eu julgo que há bocadinho alguém aplicou o termo, ou penso que até o António Menezes, de espalhafatosa, particularmente fora, digamos, do baralho daquilo que estávamos a falar da arquitetura popular. E a seguir vem um outro orador, que era o Carlos Flores, o espanhol, também autor de um importantíssimo levantamento da arquitetura popular espanhola, e o Carlos Flores começa a sua intervenção de uma maneira que eu quase que me apetecia começar a intervenção depois do António Menezes e da Ana, mas sobretudo do António, e devo dizer, terem falado, que é, sentia-se como o Carlos Flores diz, bom, eu sinto-me como se a Madre Teresa de Calcutá fosse falar depois das Spice Girls, que eram as que estavam na altura, não sei se alguém se lembra de quem eram as Spice Girls, mas que eram na altura umas senhoras particularmente vistosas, ainda são algumas delas, mas as que usam um pouco botox ainda são particularmente vistosas. E eu sinto um bocadinho isso, eu acho que se calhar aquilo que vou dizer não tem nada a ver com a alegria e com a forma muito particularmente comunicativa que eu não vou dizer quem foi o arquiteto que falou antes do Carlos Flores, porque acho que não o devo fazer, mas foi particularmente acutilante essa intervenção, acho eu. Ora bem, sobre o inquérito, eu conheci o inquérito no primeiro gabinete para onde fui trabalhar e que tinha um exemplar do inquérito, eu só o pude comprar mais tarde,
Portanto, eu conheci o inquérito cerca de 70, 71, portanto, conheci a primeira edição e depois já comprei a segunda, que era a que foi a que tive a oportunidade de conhecer. E é evidente que o inquérito, acho que foi de facto uma referência e um livro para termos o prazer de folhear, de ver e de, a par com as revistas, víamos o inquérito e depois fazíamos uma mistura do que é que aquilo nos podia transmitir. De qualquer forma, eu gostava de... Eu acho que faz algum sentido nós também situarmos alguns marcos-chave do inquérito, e eu penso que o inquérito, ao contrário da Ana, eu penso que o inquérito começa antes do Keil. E começa, ou quanto a mim, tem uma influência muito grande de uma pessoa que nós associamos a outras coisas e que esquecemos uma publicação que ele tem eu trouxe umas cábulas porque a memória e as datas já não me vão sair todas certas, portanto trouxe para aqui umas cábulas para não me enganar com algumas datas, que é o Orlando Ribeiro. É evidente que todos nós associamos o Orlando Ribeiro ao inquérito através da publicação do Portugal Mediterrâneo Atlântico, mas o Orlando Ribeiro, em 30 e poucos, em 38, o Orlando Ribeiro publica uma coisa que se chama Inquérito à Habitação Rural, são 3 ou 4 folhas, publica isso numa revista, em que ele diz: deve-se fazer um inquérito à arquitetura, à habitação rural existente em Portugal, com 6 equipas, com 18 pessoas, não diz que eram arquitetos, porque não está apontado para isso. É exatamente aquilo em que o Keil vai pegar e vai fazer-se uns anos depois. Portanto, eu penso que é importante nós pegarmos nessa, e há bocadinho já foi falado o Orlando Ribeiro, mas se calhar não tanto neste papel, que eu penso que é de facto muito pioneiro. Depois é evidente que o Portugal Mediterrâneo e Atlântico é o livro de cabeceira que todos, e o António Menezes, que há bocadinho daqui saiu, também já me disse isso, foi o livro que, e o Carvalho Dias, o Carlos Carvalho Dias, com quem tive a oportunidade de conversar muitas vezes sobre isto, e que tem um livro também publicado sobre este tema, também disse, foi o livro de cabeceira que eles foram todos aconselhados a ler, o Portugal Mediterrâneo e Atlântico, mas a importância do Orlando Ribeiro começa antes. Eu gostava só de lembrar aqui algumas datas e algumas coisas que eu penso que podem ajudar-nos a situarmos isto. Nós há bocadinho falámos de 47 e é evidente que 47 é o ano em que o ICAT toma conta da revista Arquitetura e em que começa a ser publicado tudo de uma forma diferente, em que o Keil começa a escrever a série daquilo que ele chama de maleitas da arquitetura nacional, e sempre começa nessa altura, onde ele escreve, uma delas é uma iniciativa necessária de que a Ana já falou, a documentação necessária é de 36, mas aborda sobretudo a relação Portugal-Brasil e não tanto o levantamento da arquitetura popular. As maleitas já falam da arquitetura popular. E em 47 é o ano é o ano da preparação das eleições, 48 é o ano das eleições no sindicato. As eleições são ganhas pelo Keil, pela lista do Keil, que concorre contra a lista liderada pelo Cottinelli. O Keil ganha, a seguir à vitória do Keil, digamos assim, há o Congresso, é posterior a essa um mês ou dois, vitória do Keil, vitória em termos de votos. Agora, o Salazar era um personagem
fino ou torcido, chamou-lhe o António. Eu acho que era, além disso, era um personagem profundamente perverso. O Salazar, se nós repararmos, proíbe muito poucas coisas. Simplesmente exigia que elas fossem aprovadas. Portanto, ele não proibia, só que estavam dependentes da aprovação ou da homologação dele. Portanto, o Keio ganha as eleições, mas serve-lhe o mesmo que tê-las perdido, ou seja, não lhe serviu rigorosamente nada. E só em 51, salvo erro, é que o Salazar toma a decisão definitiva de acabou, aquilo não foi, porque entretanto tinha morrido o Cotinel e também, e portanto há ali algum vazio, e depois acaba por ser preenchido por Pérez Fernandes, que é o nomeado. Ora bem, depois desta proposta de 47, e em 48, é iniciado um projeto fundamental que muitas vezes nós associamos ao inquérito, mas que é iniciado em 48, portanto, antes do inquérito ter sido feito, ou ter sido iniciado, que é o projeto do Nuno Teotónio para Águas, para a Igreja de Águas, é iniciado em 48. Há uma outra obra, outras obras anteriores, mas não vou referir isso. O primeiro pedido do inquérito é feito em 49, o primeiro pedido formal para que seja feito o inquérito em 49. 49 é um ano, para nós o situarmos politicamente, é o ano em que o Franco visita, visita é um termo talvez não o mais apropriado, vem visitar o Sr. António Oliveira a Lisboa, para conversarem sobre aquilo que tinha sido a derrota de ambos na guerra e que ainda estavam a ver como é que, porque entretanto já tinha havido formação das Nações Unidas, enfim, todas essas questões políticas, não vamos falar disso, senão não saímos daqui hoje. Depois, nessa altura, dá-se uma série, ou acontecem algumas encomendas daquilo que é normalmente designado como a segunda fase das pousadas, onde há algumas pousadas feitas sobretudo por Januário Godinho, que eu penso que têm muito a ver com aquilo que é normalmente atribuído como uma influência do inquérito e que mais uma vez é feito antes do inquérito, ou durante o inquérito, que são uma é acabada em 49, a outra as pousadas do Jerez, a outra é acabada em 53, portanto ambas são dessa altura, isto para falar de influências e de... porque muitas vezes nós confundimos estas datas e há coisas que aconteceram antes do inquérito propriamente dito. Pronto, é só nesse sentido. Tenho para aqui outras coisas que poderiam ser interessantes, mas não quero aborrecer toda a gente e mesmo com a cábula isto não é muito fácil. Em 50, portanto, como eu disse há bocadinho que era 51, não, em 50 é retirada a homologação do Keio, é retirada ou é recusada, digamos assim, a homologação do Keio e, portanto, é a partir dessa altura que passa a ser o que é depois designado, que é, digamos, aceito, escolhido, enfim, há aí um acordo para que seja, para que passe a ser o Pérez Fernandes como presidente da Ordem, do sindicato. Em 52 é a data em que o Carlos Ramos toma posse como diretor da escola, já era no fundo diretor, mas que toma posse como diretor da escola. E eu estou a falar destas coisas porque acho que há, paralelamente com os factos da arquitetura e do inquérito, há paralelamente uma série de movimentações políticas de parte do governo para, de algum modo, tentar enquadrar um pouco aquilo que o próprio governo começa a perceber que lhe vai sair de uma batata que não era bem aquela que eu queria que saísse. Entre 52 e 54, o governo faz um inquérito também que chama de um inquérito das explorações agrícolas, que é no fundo um inquérito do regional e da arquitetura regional. 53 é um ano em que há algumas posições de parte dos arquitetos, ou de alguns arquitetos, francamente de tomada de posição, já entretanto tinha havido também
algumas tomadas de posição dos arquitetos contra uma tentativa da Câmara do Porto de tentar controlar aquilo que os arquitetos podiam fazer, e os arquitetos nem tomei apontamento disso, tomam posição contra isso. Em 53, o Keil tem uma entrevista em que fala que diz claramente que a arquitetura portuguesa, ou casas portuguesas, não era aquilo que ele chama apinocar fachadas, que eu acho um termo delicioso. 53 é também o ano em que o João Correia Rebelo faz aquela grande manifestação, tomada de posição em relação àquilo que se passa nos Açores, em que ele chama de arquitetura ou mascarada, em que toma uma série de posições claramente contra aquilo que era aquele fachadismo que o Estado Novo defendia e que o Estado Novo faz aqui em Lisboa, na Sidónio Pais, na António Augusto Aguiar, todo aquilo que era, e que são obras que o Estado Novo tenta distinguir com alguns prémios, etc. Portanto, tudo passa-se isto ao mesmo tempo. Em 54, ou entre 54 e 56, o Estado Novo toma uma outra iniciativa que muitas vezes nós não percebemos e que eu atribuo, de algum modo, àquilo que é um contrapeso em relação àquilo que se estava a passar com o inquérito, que é o concurso de Parsaques. Mais uma vez, eu sei, completamente furado, e, portanto, em 56 acaba por desistir desse concurso, e em 55 começa o trabalho de campo do inquérito. 56 é a data de um facto fundamental, que é o Congresso de Dubrovnik, que é o fim e toda aquilo que são transformações e as convulsões feitas pelo CIAM, mas em 56 também o Estado Novo organiza aquilo que chama um Congresso de Etnografia e Património, em Braga, que é uma cidade de que o Estado Novo gostava particularmente, e logo em 58 organiza um Congresso de Arqueologia, ou seja, de algum modo tenta ir buscar raízes para justificar coisas para as quais não tinha. Morrem os dois, são um bocadinho nados mortos, mas aconteceram, foram divulgados, tiveram grande divulgação pelo Estado Novo. Em 56 também há uma exposição da arquitetura portuguesa em Londres, organizada pelo sindicato e pela sociedade, pelo SNI, portanto, e pelo sindicato. Em 57 dá-se a reforma das escolas, portanto estamos a falar do período em que os arquitetos já tinham feito a recolha e estavam, digamos, a trabalhar na organização disso. Em 58, patrocinado de algum modo pelo Estado Novo, um novo inquérito, um novo levantamento da arquitetura tradicional de Timor, era suficientemente longe para não chatear muito e, portanto, podia-se... É um excelente levantamento, mas é patrocinado um bocado e organizado pelo Estado Novo. Entre 59 e 60 há um levantamento patrocinado pelo Ministério do Ultramar sobre a habitação, sobre o habitat da Guiné. Houve há 2 ou 3 anos uma excelente exposição aqui em Lisboa, que passou um bocadinho desapercebida, mas feita por arquitetos que estavam ligados ao antigo Ministério do Ultramar e que estão na Guiné há algum tempo. Tive a oportunidade de um deles de ser o segundo arquiteto com quem trabalhei e onde, no ateliê de quem eu pude ver o livro da arquitetura popular. 58 é também o ano em que o inquérito é apresentado ao Salazar com aqueles reflexos que o António Neres há bocadinho transmitiu em direto, e que curiosamente, ou não curiosamente, e ele mencionou o facto da relação entre o Salazar e o Keil ser uma relação tensa. A relação com o Nuno Teutónio também não era melhor, como nós percebemos. E o Nuno Teutónio era, por sua vez, sobrinho dos braços direitos do Oliveira Salazar.
e ministro e embaixador, enfim, de facto uma figura proeminente do regime do Estado Novo. Deve ter sido por acaso ou por alguma incapacidade de outro tipo, mas a verdade é que Salazar, na reunião que tem em 58, vê as 3 primeiras regiões do Norte, não vê já a região da Extremadura, que era esfiada por Dom Teutónio, e ainda menos vê a região das Beiras esfiada pelo Queibo. Portanto, já não há uma segunda reunião. Eu amanhã venho cá para vermos o resto, ou amanhã ficou até hoje à espera. Portanto, isto também acho que é sintomático da posição que o Estado toma. Eu esqueci-me aqui de uma coisa que é também de 56, salvo erro, mas deixem-me confirmar para eu não dizer disparate. É exatamente 56. 56 é a data de uma coisa que o António Menezes também há bocadinho referiu, a resposta até a uma pergunta que foi feita, que foi o lançamento do concurso da Casa de Chá da Boa Nova. É também de 56, portanto, tudo isto é coincidente. Portanto, a Casa de Chá não é uma consequência do inquérito, a Casa de Chá acontece durante o trabalho do inquérito. E eu penso que isso é importante, o CISA fala muito disso, outros arquitetos falam muito disso, do inquérito, no fundo, da arquitetura posterior ao inquérito, não ser propriamente uma arquitetura popular. Os arquitetos acho que fazem muito essa distinção entre aquilo que é toda a aprendizagem que o inquérito nos transmitiu e aquilo que foi, digamos, uma influência muito direta do inquérito. Em 61, o inquérito é publicado. Em 61, caso não nos lembremos, é o ano em que não sei muito bem como é de referir isto, digamos em que o Estado Novo, porque eu acho que não foi Portugal, foi o Estado Novo, perdeu o Estado Português da Índia, ou aquilo que designava como Estado Português da Índia, e em que começou a revolta e os ataques em Angola, em Luanda concretamente. Tudo isto é de 61. Portanto, de facto, o inquérito acontece até aqui com tem um contexto. E eu acho que era importante nós termos essa visão mais com estas coisas chatas que são as datas. Mas, não. É curioso portanto, não sei se respondi, tentei responder um bocadinho à pergunta, mas alargando um bocadinho o conceito da pergunta. Respondeu, claro. Não sei se... Não. Por mim, acho que... Eu, em nome da editora, da Bela e Monstro e da Ordem dos Arquitetos, acho que nunca é demais agradecer a todos e a cada um, tirando um bocadinho este lado protocolar, convidava-vos para um Porto de Honra, aqui à vossa direita. Os pastéis de nata já estiveram quentes, mas acho que continuam bons, e o Porto acho que ficará sempre melhor com o tempo, e sublinho aqui a palavra tempo como a minha palavra de eleição para o dia de hoje, como o melhor arquiteto de todos, de sempre. Muito obrigado.